Olá pessoal, que Deus te abençoe nesse momento que nós estamos deixando para trás o ano de 2020 e entrando num novo ano. E gente, que ano esse de 2020? Quanta dor, quanta perda, quanta insegurança. Os planos que a gente tinha feito, não teve como realizar porque a pandemia veio e sacudiu com as estruturas do mundo inteiro. Eu creio que muitos de nós estamos fazendo uma retrospectiva de tantas dificuldades, mas também, se chegamos até aqui, de tantas superações que Deus nos permitiu ter e de nos guardou até esse momento, apesar das dores, das perdas de pessoas amigas, talvez do trabalho, problemas de saúde que a gente passou, mas estamos aqui. Eu estava pensando sobre 3 palavras que tiveram muito presentes nesse ano de 2020, relacionadas à pandemia, e que trazem um significado, um ensino espiritual que eu acho que é muito importante do ponto de vista do plano de Deus e para a gente entrar nesse novo ano considerando. A primeira palavra que me chamou a atenção muito, estava presente nas retrospectivas por causa de estar presente o ano inteiro, foi a palavra máscara. E a máscara eu creio que foi o objeto do ano de 2020. Seja quem aprova, seja quem não aprova, ela teve presente nos lugares mais distantes. Então, no segundo semestre, quando eu comecei a viajar, fui para algumas regiões do interior do Brasil e nos lugares mais distantes eu via as pessoas usando máscaras ali. Apesar das máscaras já serem utilizadas em outras culturas, mas lá no Oriente já há bastante tempo para evitar contágio, a verdade é que ela simboliza que tem algo errado, que existe algum mal, que existe um risco desse mal ser transmitido de uma pessoa para outra. E esse foi o ano das máscaras, o ano em que uma pessoa, mesmo para os seus entes queridos, transmitiu um vírus que para alguns levou à morte, para outros fez sofrer, outros mais afortunados foram assintomáticos. A máscara foi uma das coisas que fez parte desse ano. Ela tem um significado, eu acho, importante, espiritual, eu quero ver já contigo. Mas eu queria também mencionar uma segunda palavra que teve muito presente, na verdade foi a palavra abraço, e mais especificamente a falta de abraço. Isso eu vi muito na nossa cultura, as pessoas falando, reportagens sobre isso, as pessoas se expressando, dizendo como eu sinto falta de abraçar, de expressar o meu carinho a uma pessoa que eu quero muito bem, aquelas pessoas que passaram por um tempo de quarentena, ainda que curto, mas aquele desejo dela poder estar no convívio social e o abraço simbolizar essa proximidade, esse ato de carinho. E as pessoas todas nessa vontade de manifestar, particularmente aqui no Brasil, essa nossa cultura calorosa, a cultura latina, de estar junto, de estar próximo, do toque. E a gente, em muitos momentos, não pôde exercer, não pôde desfrutar desse momento especial, desse ato especial do abraço, de estar próximo das pessoas com que a gente ama e expressar para elas como elas são importantes para a gente. E além da máscara, além do abraço, outra palavra que esteve muito forte, particularmente agora nesses últimos tempos, é a palavra vacina. E eu estava ouvindo desde reportagens, jornalistas falando, pessoas comentando da expectativa que elas têm de que venha essa vacina, de que alcance muita gente e consiga trazer aquela sensação de, para uns de volta à normalidade, como tem sido falado, mas na verdade aquela sensação de saúde, de paz, de tranquilidade, de uma realidade estável na qual você pode viver a tua vida em busca de coisas que você considera que são importantes. Para mim essas 3 palavras marcaram esse ano e essas 3 palavras para mim elas nos ensinam realidades espirituais. Quando eu penso em termos da máscara, dela impedir que o mal, dela dizer que existe o mal e esse mal pode ser passado para outra pessoa, eu penso na nossa realidade humana que a Bíblia nos revela que todos nós estamos debaixo de uma maldição, de um vírus que é muito mais mortal que o Covid-19, que é o vírus do pecado, que degrada a nossa natureza, que nos leva a cometer coisas terríveis, nos distanciando de Deus, a gente, enfim, ferindo não somente a Deus, mas ferindo ao nosso semelhante, as pessoas que foram criadas também, são criaturas de Deus, estão nessa terra, e muitas vezes a gente não consegue usar algo que nos impeça de transmitir isso. O pecado passa para todas as pessoas, tanto é que a Bíblia diz que todos pecaram e estão
carentes, destituídos, perderam a glória de Deus. E quando a gente pensa depois na questão do abraço, né, o distanciamento que esse mal do pecado nos causa, particularmente de Deus, de estar próximo do Senhor e de estar desfrutando das coisas boas que Deus tem para nos dar, e uma vez recebendo essas coisas de Deus, a gente poder também compartilhar com as outras pessoas. E por último, a questão de vacina. Que bom que Deus é um Deus que para esse mal ele providenciou coisas super interessantes, na verdade a coisa mais especial do universo, que é o próprio Filho dele, o Senhor Jesus, que veio para revirar essa história. Eu queria te lembrar algo que muitos leram durante o período de Natal, que a gente acabou de sair desse momento. Algo que está em Lucas, no capítulo 2, o relato de dois anciãos. Um se chamava Simeão e o outro Ana. E eles eram pessoas que estavam ali no templo quando Jesus, ainda novinho, foi ser apresentado, como era o costume dos judeus. Simeão viu, ele teve o discernimento de que aquela criança era o Messias que havia sido prometido para Israel. Ele ia ser a vacina, ele ia ser a cura para resolver o problema da humanidade. E Ana também, ela teve esse mesmo entendimento, eles celebraram ali. É interessante ver que na história desses homens, desse pai, desse homem e dessa mulher, desse ancião e dessa anciã, eles viviam numa realidade de dificuldade. Eles experimentavam a realidade não somente do pecado espiritual, mas da crise no qual eles viviam como nação, dentro daquela realidade, como uma nação estabelecida. Israel estava cativa. Do ponto de vista espiritual, havia uma carência de profecias, de mensagens de Deus fortes para aquela nação já há séculos. Estudiosos apontam sobre isso o tempo, desde o final do último livro do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Era uma situação que não causava muita esperança para eles, mas eles tinham dentro de si essa expectativa que algo ia acontecer, e ali naquele dia eles puderam ver o bebê Jesus novo ainda, mas entender que Deus amava os seres humanos, ama todos nós. Eu queria que você pensasse nesse próximo ano que está chegando, nesse ano que já está chegando, como nesse sentido, que Deus te ama e nós precisamos viver nessa dimensão. A última coisa que eu queria mencionar, eu vi uma reportagem como de retrospectiva falando sobre o nível de adoções no Brasil. E foi muito interessante que, por um lado, o número de adoções, de pessoas que quiseram adotar crianças, caiu, mas muitas pessoas decidiram fazer isso esse ano, e uma me chamou a atenção. Foi apresentado esse bebê que tinha hidrocefalia e também uma paralisia cerebral. E talvez para muitas pessoas esse não seria o filho ideal para ser adotado, mas para uma mãe, foi algo que me emocionou. Para aquela mãe, aquele bebê era o que ela queria, e ela estava demonstrando como era importante, como ela amava aquela criança que não foi nem gerada no corpo dela, mas que se tornou filho dela de uma maneira tão especial, e como aquilo tinha mudado, e como aquilo tinha abençoado e alegrado a vida dela. E eu fico pensando no amor de Deus por nós, porque mesmo quando a gente estava contrário a Deus, quando a gente não poderia oferecer nada a Deus, a gente não entregava a nossa adoração, nossa reverência, nada disso. A Bíblia diz que a gente era inimigo de Deus. Nesse momento, Deus nos amou, independente da nossa condição, independente dos nossos erros. E por causa disso, Ele mandou essa vacina ao Senhor Jesus. E aí eu quero te sugerir, nesse ano, valorize a vida que Deus tem te permitido ter. Viva ela a cada momento. Esquece das dificuldades, dos problemas, e tenta desfrutar no meio das lutas a ciência de que Deus te ama. E não somente fica desfrutando desse amor de Deus, mas manifesta Ele para as outras pessoas. Tem uma palavra de ânimo, uma palavra de força, nunca uma palavra que vai colocar as pessoas para baixo, que vai entristecer mais as outras pessoas, mas sim uma palavra que possa cumprir esse propósito de Deus, de estar presente, de nos restaurar, para a gente não ter mais que usar uma máscara, uma separação, que inclusive no tempo de Jesus havia. No templo havia uma divisão, um véu, uma máscara que separava Deus dos homens, os homens de Deus. Mas Jesus rasgou essa máscara, tirou esse impedimento, para Deus como que poder nos dar um abraço, nos trazer de volta para essa comunhão. A vacina foi dada, a gente só precisa dizer: eu quero receber essa vacina, essa transformação, e uma vez que eu estou vacinado por Jesus, eu quero viver aqui na terra de uma maneira que glorifica o Senhor. Então aproveita esse novo ano, se você já puder abraçar aqueles mais próximos, faça isso, mas entenda que Deus já nos deu um grande abraço para a gente também
dar um abraço de amor, de carinho, de compreensão e de ânimo uns aos outros, para a gente chegar no momento em que a gente não vai estar mais distante de Deus, assim, em dimensões diferentes, mas nós vamos estar na dimensão da eternidade toda com Ele. Se o Natal aconteceu de verdade no teu coração, que é Jesus nascendo aí dentro, então a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida durante todo esse novo ano. Compartilhe essa mensagem com alguém. Se você está assistindo no YouTube, te inscreve nesse canal e que Deus te abençoe grandemente. Um feliz 2021.